Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal e desta vez eu estou neste vídeo que foi um estudo que eu apliquei na igreja a partir de um artigo que eu escrevi, um artigo acadêmico sobre o Salmo 24. Inclusive, o link para esse artigo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. E nesse vídeo eu mostro uma coisa que eu venho perseguindo, entre aspas, que é mostrar como o estudo teológico aprofundado, mesmo esse de academia, ele é extremamente útil e pode ser aplicado com as devidas adaptações, no dia a dia da igreja. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like, deixe também os seus comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos hoje estudando acerca do Salmo 24. Vamos apenas recordar algumas coisas que falamos na sexta-feira passada. O livro de Salmos é uma coleção de salmos. E esses salmos não estão numa disposição aleatória, como nós podemos pensar. Existe toda uma sequência lógica nestes salmos. E é interessante que você vai formando pequenos grupos. Falamos na sexta-feira passada, por exemplo, dos cânticos dos degraus ou cânticos de peregrinação, do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos numa sequência em que acompanha justamente um movimento de peregrinação. Começa no Salmo 120 e chega no Salmo 134, já dentro do templo. Nesse caso aqui, o Salmo 24 está encerrando um outro grupo de salmos, só que isso não é tão facilmente percebido. Quem já leu todo o livro de Salmos vai perceber que aqui repete muita coisa do Salmo 15. Então, nós temos um grupo que vai do Salmo 15 até o Salmo de número 24. Começa no Salmo 15 e termina no Salmo de número 24. E outra coisa interessante é que esse grupo de salmos forma aquilo que nós chamamos de quiasmo. O que é um quiasmo? Você tem a primeira parte se correspondendo com a última, a segunda com a penúltima, até chegar ao centro. O centro é ocupado pelo Salmo 19. Então, você tem o Salmo 15 fazendo uma correspondência com o Salmo 24, dá para perceber isso facilmente, até porque repete versículos. Depois, o Salmo 16, ele vai se relacionar com o Salmo 23, o Salmo 17 com o Salmo 22, o Salmo 18 com 20, e aí o 19 fica no meio. Além disso, nós temos uma sequência bem interessante entre o Salmo 22, 23 e 24. No Salmo 22, você tem toda uma temática da angústia, do sofrimento, da tribulação. Inclusive, Salmo 22 é considerado um salmo messiânico, ou seja, uma profecia acerca de Jesus Cristo. Mas ele tem uma temática de sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Começa assim, que são justamente as palavras de Jesus na cruz. No Salmo 23, você tem o pastor levando para verdes pastos, conduzindo. E aí no Salmo 24, você chega no templo. Então tem todo um caminho
Então, isso mostrando como o livro de Salmos, como os Salmos, né, eles têm toda uma sequência, não é algo aleatório. O Salmo de número 24, ele é mais conhecido justamente por esse refrão característico que aparece na segunda parte, que é a temática do Senhor da Glória. Uma outra coisa que chama a atenção do Salmo 24 é que ele vai mudando essa temática. No versículo 1 e 2, parece que está falando da criação, do domínio universal de Deus. Depois, nos versículos 3 ao 6, está falando de características do adorador, de requisitos para que ele possa entrar no templo. E aí, a partir do versículo de número 7, começa essa temática do Rei da Glória. Então, é um salmo que alguns comentaristas chamam de desconcertante por conta disso. Um salmo que não é grande, apenas 10 versículos, e você tem 3 mudanças aí. Mas, justamente, quando você vai fazendo a análise poética, é aí que nós chamamos de análise retórica, bíblica semítica, que é essa análise poética, que permite que você analise de uma maneira melhor o salmo. E é aquilo que eu sempre defendo, que a análise retórica, ela ajuda inclusive nas pregações. Porque quando nós olhamos os salmos são belíssimos, mas nem sempre você consegue encontrar a temática. Ainda mais no Salmo 24, que ele vai mudando aparentemente a temática. Então, primeiro detalhe a ser observado, que eu já falei antes, é que a chamada epígrafe, esses títulos que são colocados, você tem um título que é colocado pelas editoras, que é esse primeiro título que aparece em negrito, e você tem um segundo título que vem depois. É justamente esse segundo título que é o original. Então, aqui na Almeida Corrigida, o título que é proposto pela Sociedade Bíblica é o quê? O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Aqui na epígrafe coloca justamente os 3 pontos, né, que são analisados nesse salmo. Agora, o título original é somente esse: Salmo de Davi. Ou, mais especificamente, como está aí nessa folhinha que eu distribuí para os irmãos acompanharem, está de Davi, Salmo. Como é um título que soa muito estranho, de Davi, ponto, Salmo, o que as traduções fizeram? Colocaram o que seria a ordem esperada, Salmo de Davi. Mas essa ordem, como está no hebraico, é por uma razão poética. Porque como começa depois? Do Senhor é a terra. Então, de Davi faz um paralelismo com do Senhor. É um recurso poético. Outra coisa que os irmãos vão perceber, que ajuda muito na hora de você interpretar não somente poesia, mas qualquer texto bíblico. Você vai quebrando o versículo, no bom sentido, tá? Você vai quebrando o versículo em segmentos. O que são esses segmentos? É você analisar aonde tem o verbo. Então, do Senhor é a terra e sua plenitude. É uma linha. Na outra linha, o mundo e os que nele habitam. Então, quando você vai colocando isso linha por linha, vai facilitando você interpretar a passagem bíblica. Primeiro passo aqui é você identificar em
quantas partes se divide esse salmo. E aí você observa a palavra selá, que nós também já falamos. Quantas vezes aparece a palavra selá? Dentro desse salmo aparece exatamente 2 vezes. Essas 2 ocorrências da palavra selá automaticamente vão dividir esse salmo em 2 partes. Uma primeira parte, então, vai do versículo 1 até o versículo de número 6, e a segunda parte vai do versículo 7 até o versículo 10. Mesmo sem o selá, o fato de que do versículo 7 ao 10 você tem essa ocorrência do refrão, né, como se fosse um refrão, que é o Rei da Glória, também já iria indicar que você tem uma outra parte do salmo. Por sua vez, cada uma dessas partes você pode dividir em 2 ou 3. Eu vou ler justamente na tradução que eu disponibilizei aí, do Senhor, ou de Adonai, como seria a leitura, né? Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Pois ele sobre os mares estabeleceu-a e sobre os rios firmou-a. Então, aqui você tem uma temática chamada criacional, está se referindo ao ato da criação. Mas a proposta é a seguinte: o templo, ele é considerado uma miniatura do mundo criado. Então, por isso que começa falando da criação. No versículo 3 ao 6, quando vai falar daquele que está querendo ter o acesso ao templo, está lembrando o seguinte: nós adoramos a Deus no templo, porque Deus é aquele que criou os céus e a terra. Essa é a proposta. Então, parece que os versículos 1 e 2 não têm relação com o que segue nos versículos 3 a 6, mas a ligação é justamente essa. O motivo pelo qual nós podemos e devemos adorar a Deus é para lembrar do Deus Criador. Inclusive, nós temos na Bíblia 2 explicações para a guarda do sábado, porque os judeus guardam o sábado. A explicação que nós encontramos no livro de Êxodo é justamente essa, que a adoração a Deus no sábado é para lembrar que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, a proposta não é aquele descanso de não fazer nada, mas sim de lembrar o Deus Criador. Outra coisa que nós vamos perceber é o Deus que garante, mesmo que seja contrário ao que nós esperamos. Olha aqui no versículo 2: pois ele sobre os mares estabeleceu e sobre os rios firmou-a. Ora, qual é a firmeza, qual é a estabilidade que alguma coisa tem na água? Mas está fazendo justamente esse contraponto para mostrar que Deus é aquele que estabelece tudo, mesmo aonde parece que não é seguro, que é o caso das águas. Além do mais, a questão das águas está lembrando também do chamado oceano primitivo, né, ou primevo, que é mencionado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então está lembrando tudo disso. Uma outra coisa que nós percebemos já no versículo 1 e 2 é o chamado paralelismo, que é muito explorado nos Salmos, e que isso também ajuda na nossa compreensão. Olha aqui o versículo 1: do Senhor é a terra e sua plenitude,
o mundo e os que nele habitam. Você tem duas linhas, essas duas linhas estão se correspondendo. A segunda linha está explicando a primeira. Ó. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Vamos explicar isso de outra maneira. O mundo e os que nele habitam. A mesma coisa vai acontecer no versículo 2. Pois ele sobre os mares estabeleceu-a, e sobre os rios firmou-a. Sobre os rios firmou-a é uma outra maneira, ou melhor dizendo, está apenas reforçando o que já foi dito no início do versículo 2. Agora, no versículo 3, muda o movimento para ingresso no templo. Depois de ter falado do Deus que tem todo o poder, que merece ser adorado, porque é o Deus Criador, agora fala-se das qualificações requeridas do adorador. Aí, eu coloquei nessa folha que eu distribuí para os irmãos, no versículo 1 e 2, nós podemos dar o título, do Senhor é a terra. A quem pertence a terra? Agora, nos versículos 3 e 4, qualificações do adorador. Quais são essas qualificações que são colocadas aqui? Quem sobe ao monte do Senhor e quem permanece no seu santo lugar? Está dando para ver como tem uma correspondência perfeita aí? Quem sobe ao monte do Senhor? Aí vamos falar isso de outra maneira. E quem permanece no seu santo lugar? É uma referência ao templo. Aí vai dizer, o limpo de mãos e o puro de coração. Agora, finalizando, aquele que não levanta à falsidade sua vida, nem jura ao engano. Aqui nós temos limpo de mãos e puro de coração, são características positivas do que você deve ter. Aí faz um contraponto, na continuidade do versículo 4, aquilo que você não pode ter, aquele que não levanta a falsidade em sua vida e nem jura ao engano. Detalhe que não levantar a falsidade em sua vida, além da palavra levantar ser um verbo que vai aparecer muito no Salmo 24, aqui a ideia é levantar a falsidade aqui está se referindo aos ídolos, aos deuses estranhos. Não é simplesmente a falsidade de trato com o próximo. Então, falsidade e engano seriam nomes, títulos, digamos assim, que estão sendo dados aos ídolos. Ou seja, limpo de mãos, puro de coração, que adora apenas e tão somente ao Senhor e não adora a mais ninguém. Essas são as qualificações do adorador. Mas agora, nós temos a identificação do adorador. Então, observe, no versículo 1 e 2, você tem o objeto, no bom sentido, né, o alvo da adoração. Vamos falar assim, de uma maneira melhor. O alvo da adoração está sendo descrito nos versículos 1 e 2. Aquele que adora, o adorador, quais são as qualificações? No versículos 3 e 4. E agora, nos versículos 5 e 6, identificação do adorador. Só que nesses versículos 5 e 6 tem detalhes curiosos de tradução. Na Almeida Corrigida, o versículo 5 começa o quê? Este receberá a bênção do Senhor. Este claramente se refere ao adorador. Só que esta palavra este não aparece no texto hebraico. Então, a tradução que é mais adequada é como ficou aqui. É o que chama de volitivo.
que se levante uma bênção da parte do Senhor e justiça do seu Deus de sua salvação. E aí vai ser interessante que vai mudar a compreensão desse versículo. Porque aqui, como está na Almeida Corrigida, dá a impressão que este, ou seja, o adorador, receberá a bênção, ou seja, vai ser recompensado. Mas a ideia não é exatamente essa. Então vamos continuar. Versículo 6, como é que ficou na Almeida Corrigida? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Os irmãos vão perceber que, na maioria das Bíblias, aonde está Deus de Jacó, Deus está inclinado, é o que nós chamamos de itálico. Isso significa que a palavra Deus aqui não aparece no texto hebraico. Então, a tradução mais adequada seria essa. Esta é a geração dos que o procuram, dos que buscam tua face. : Jacó. Aqueles que buscam a Deus estão sendo chamados aqui de geração de Jacó. E essa geração é que é uma bênção que se levanta da parte do Senhor. Às vezes não pensamos dessa maneira, né? Nós queremos ser recompensados. O que eu já falei em várias ocasiões. Deus, ele recompensa. Deus não deixa ninguém sem recompensa. Mas nós não podemos servir a Deus apenas e tão somente pensando na recompensa. Deus recompensa, sim. Mas nós devemos adorar a Deus de maneira desinteressada. Então aqui o texto diz que nós que somos adoradores, como diz depois lá o Evangelho de João, nós que somos aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, nós somos uma bênção que se levanta da parte do Senhor. Mais do que receber uma bênção, pense em você como uma bênção da parte do Senhor para toda essa geração. Você que adora a Deus em espírito e em verdade. Agora, se essa geração dos que o procuram, dos que buscam, se essa geração é chamada de Jacó, por que isso? A referência a Jacó é interessante, porque ela funciona como um rito de passagem. A entrada no templo, porque nos versículos 3 e 4, está como dizendo, quem vai ser digno de entrar no templo é quem apresenta essas credenciais, digamos assim. Então, a entrada no templo assemelha-se à passagem de Jacó pelo Val de Jaboque. Lembrando o episódio narrado lá em Gênesis 32, onde há uma reentrada de Jacó na terra da promessa, lembrando que Jacó ficou anos junto com seu tio Labão, tinha fugido porque tinha enganado seu pai, tinha enganado seu irmão, e agora está retornando. E essa reentrada que estaria condicionada à demonstração da sua integridade. Uma vez eu falei até aqui na igreja que nós temos uma percepção positiva sobre aquele encontro de Jacó com o anjo. Não sairei daqui enquanto não me abençoares, mas o que ele está pedindo ao anjo, que tipo de bênção? É justamente a bênção agora dada da maneira correta. Era aquela bênção que foi dada para o primogênito, só que ele roubou, digamos assim, de Esaú. Mas Jacó não tinha promessa de Deus? Sim,
mas ele não poderia conseguir essa bênção de qualquer maneira. Precisava ser da maneira requerida pelo Senhor. Então agora ele está corrigindo, sem engano. Por isso que o anjo faz a pergunta para ele: qual é o teu nome? Obviamente que Deus sabia o nome de Jacó, mas queria uma confissão, porque quando ele diz, meu nome é Jacó, ele está confessando o quê? Sou enganador, porque a palavra Jacó, Yaakov, está relacionada a Yaquev, calcanhar, e está associada, portanto, a engano. Por isso que uma das traduções celebrizadas em muitos dicionários de Jacó é enganador. Mas aí o anjo diz, mas agora o teu nome não será mais esse, mas será Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. Só que essa luta não é positiva. Quem é que se atreve a lutar com Deus? Ele estava lutando com Deus de maneira negativa, queria fazer as coisas da maneira dele, lutava com os homens, enganou o pai, enganou o irmão, aí depois foi enganado várias vezes pelo seu tio Labão, aí ele respondia também enganando o seu tio Labão, aí falou, para de lutar com Deus e com os anjos, você tem que fazer as coisas da maneira correta. O fim não justifica os meios. Os meios precisam ser adequados de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, o uso do volitivo, o desejo que se levante essa geração de Jacó, cumprindo as expectativas de Gênesis 12, 3, de que todos os clãs, ou seja, de todas as famílias da terra, tornar-se-iam nessa raça. E ecoando Noé, o único de sua geração que foi visto o quê? Como justo, e que corporifica e antecipa a geração justa que está por aparecer. Mas, portanto, mais do que uma geração a ser abençoada, ela é a própria bênção que deve ser levantada da parte do Senhor, a justiça do Deus Salvador, ecoando Gênesis 15, 6. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. E aqui vale a pena ressaltar que o verbo levantar vai aparecer em todo o Salmo 24. Vai aparecer no versículo 4, no versículo 5, no 7 e no 9. Isso também é um detalhe. Quando os irmãos estiverem lendo um salmo, perceba quantas vezes uma palavra está se repetindo, quantas vezes um verbo vai se repetindo. Nesse caso aqui, é o verbo levantar que vai se repetindo sempre. Amém? Termina, então, essa primeira parte. Agora nós vamos para a segunda parte, que vai do versículo 7 ao 10. Se lá nos versículos 1 e 2 nós tínhamos do Senhor é a terra, agora no versículo 7, do Senhor é o templo. Por isso que eu coloquei aqui a linha. Então, e agora a linha. Do Senhor é o templo, no versículo 7. Levantai, portões, as vossas cabeças, sejam levantadas portas eternas, que entre o Rei da Glória. É interessante que faz esse movimento do versículo 6 para o versículo 7. Aqui, portões, levantai, portões, as vossas cabeças. É interessante que parece estar falando dos portões do templo. Só que sejam levantadas portas eternas, ou seja, embora na Almeida Corrigida tenha ficado assim: levantai-vos, ó entradas eternas, aqui no texto hebraico é sejam levantados. Alguém vai levantar essas portas eternas.
seria um movimento até da própria porta se abrir. O que seria estranho. É porque aqui, mais do que o templo, essas portas eternas, esses portões que devem levantar a sua cabeça, é a própria geração de Jacó. Ou seja, embora não dê para perceber, é essa geração de Jacó que é o templo no qual o Rei da Glória deve entrar. É um tema que só vai ser explicado, digamos assim, lá no Novo Testamento, quando diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, já aqui insinua isso, que mais importante que o Rei da Glória entrar no templo material, no templo feito por mãos humanas, no templo que é feito de pedras, o mais importante é que o Rei da Glória entre no templo móvel, andante, que é o próprio adorador, a geração de Jacó, que foi mencionada no versículo anterior, no versículo de número 6. Então, do Senhor é o templo, versículo 7. Agora, no versículo 8, notem que lá no versículo 3 e 4 falou das qualificações do adorador. Agora, no versículo 8, qualificações do adorado. Por isso que eu coloquei aí B'. Quem é este Rei da Glória? É a pergunta que é feita. Na poesia hebraica acontece muito isso. Ou você tem 2 linhas ou 3 linhas. Quando são 3 linhas, ou a última linha está concluindo, ou ela está resumindo, ou então você tem uma primeira linha introduzindo, fazendo uma pergunta, como este caso, para responder nas 2 linhas seguintes. É o que é feito aqui. Na primeira linha, quem é este Rei da Glória? É a pergunta que está sendo feita. Aí responde: o Senhor poderoso e valente. Agora a outra linha, falando a mesma coisa, só que de outra maneira: Senhor valente de guerra. Parece um tom bélico, né? Está falando de guerra. Só que o fato desse salmo estar mencionando isso é para lembrar de todos os livramentos que Deus concedeu no passado, de como livrou da escravidão do Egito, de como livrou Israel de tantos perigos, o mesmo Deus que opera agora. Não é uma incitação à guerra, como pode-se pensar, mas é a evocação do Deus, porque general dos exércitos, o Senhor dos exércitos, é para mostrar que Deus é aquele que vence por nós todas as batalhas espirituais. E por isso ele é o Rei da Glória. Agora, nos versículos 9 e 10, a identificação do adorado. Olha como é uma poesia belíssima. Lá nos versículos 5 e 6, identificação do adorador. Agora, nos versículos 9 e 10, identificação do adorado. Se falou das qualificações primeiro. Primeiro se fala das qualificações para agora fazer a identificação desse que é alvo da adoração, que é o adorado. Levantai, portões, as vossas cabeças. Levantai, portas eternas, que entre o Rei da Glória. Agora vem no versículo 10. Quem é ele, este Rei da Glória? Aí vem a resposta.
Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Lembrando mais uma vez do Selá. O Selá aparece aonde? No final do versículo 6 e no final do versículo 10. Embora esse Selá seja uma pausa musical, já que aqui está no final do Salmo, seria, entre aspas, desnecessário. Mas aí vem uma outra função dessa palavrinha, Selá. Selá é uma pausa para meditação. Aparece no final do versículo 6, que fala o quê? Que essa é a geração dos que o procuram, que é a geração de Jacó. Nós que somos adoradores, nós somos esta geração de Jacó. Então, o Selá aqui é para que você medite nisso. Eu cumpri todos os requisitos que são mostrados no versículo 3 e 4. Eu reconheço Deus como aquele a quem pertence a terra, aquele que criou os céus e a terra, como está no versículo 1 e 2. Então, é para eu meditar em tudo isso. Eu mereço ser chamado de geração de Jacó, não para ser enganador como Jacó, mas para aquele que reconhece que Deus deve ser adorado, não da maneira como nós queremos, mas na maneira como Deus requer de cada um de nós. Por isso esse Selá, para meditar em tudo isso. Aí o Selá vai aparecer novamente no final do Salmo, no final do versículo 10. Ou seja, é para meditar agora quem é o Rei da glória. No versículo 7, voltar a meditar no quê? Que eu devo ser o templo que deve pertencer a Adonai, que deve pertencer ao Senhor. Eu devo ser a habitação do Espírito Santo, a habitação do próprio Senhor. Depois eu tenho que meditar sobre as qualificações desse que é adorado por mim. Ele é poderoso e valente, valente de guerra, mas não são as guerras humanas que só trazem dor e sofrimento, mas Deus é o poderoso nas guerras espirituais. Ele vence as batalhas por mim. E aí nos versículos 9 e 10, eu vou repetir, de fato, reitero, que entre o Rei da glória, que entre o Rei da glória na minha vida, que entre o Rei na glória nesse templo que é o meu corpo. Ele é o Rei da glória, esse que é o Senhor dos exércitos. Tudo isso é o propósito justamente desse salmo belíssimo, que é o Salmo de número 24. Amém?